paz do Altíssimo para a igreja. Amém. Amém. Meus amados irmãos, é motivo de alegria de nós estarmos nesta manhã na presença de Deus Yahweh para juntos examinar as Escrituras. Porque Emmanuel, ele disse que erra o ser humano não examinar as Escrituras, porque as Escrituras testificam dele e traz a vida eterna, né? Então, amados irmãos, quando o ser humano não examina as Escrituras, não busca conhecer o Criador, ele só faz as coisas erradas. Eu vou lembrar uma coisa, os irmãos, antes de nós orarmos. Observa que na história do cristianismo, conta a história de Constantino. E esse comandante estava num grande aperto, porque ele viu que a batalha estava perdida e que ele ia perecer com seus soldados. E de repente, ele olha para o céu e tem uma visão de uma luz muito forte. E daquela luz saiu uma voz que, se ele seguisse aquele sinal, ele ganharia a batalha. E o que ele fez? Ele desenhou em todos os escudos dos seus soldados aquilo que ele viu na visão. Todos os escudos ele mandou desenhar e saiu para a batalha e ganhou aquela batalha que ele não ganharia. Mas Constantino, ele não parou para saber de onde foi aquela visão ou o que ela significava. Por quê? Porque ele não conhecia as Escrituras. Simplesmente ele teve aquela visão. Nós observamos que houve na vida de Josué uma falta de prestar atenção, porque os soldados na guerra contra Jericó, depois que Jericó foi destruída, os soldados empolgaram e falaram para Josué: capitão Josué, a cidade de Ai está mais ali à frente. É uma cidade pequena e aquilo ali será fácil para nós. Satisfez a vontade deles. Quando Josué olha, está eles correndo do adversário e o adversário ferindo eles. Qual foi a falha de Josué? Ele não consultou a Deus Yahweh se podia fazer aquilo ou não. Nesse processo, Acã já tinha pecado contra Israel. Quer dizer, a maldição já estava sobre eles e eles foram debaixo da maldição por causa do erro de Acã. Então as pessoas, muitas das vezes, têm visão e quando tem visão, vai buscar Deus Yahweh para saber se aquela visão é dele. Para os irmãos observar, eu te dou agora um exemplo de Gideão. Gideão não teve visão. Gideão não viu assim uma cena de um anjo perto dele. O anjo chegou aonde Gideão estava, como chegou aonde Abraão estava. E chegou para Gideão e falou assim: o Altíssimo é contigo, o varão valoroso. Quando Gideão ouviu aquelas palavras, Gideão falou: como o Senhor, o Altíssimo é conosco? Olha a situação que nós estamos, o judeu está tudo escondido, não plantam mais, porque quando eles plantam, os inimigos vêm e detonam tudo, quebra tudo, e nossos pais nos ensinou que nós teria livramento do Altíssimo, que Ele nos guardaria. E o anjo falou para ele assim: vai nessa tua força, porque você foi escolhido para destruir os seus inimigos. Preste atenção, irmãos. Gideão foi logo fazer o que o anjo mandou? Ele foi consultar a Deus Yahweh, mas ele foi lá e falou: não, agora eu vou fazer a prova. Se o Altíssimo me chamou, me enviou para detonar os meus adversários, está aqui um novelo de lã. Eu vou colocar esse novelo de lã no orvalho. E eu quero o orvalho todo molhado e esse novelo de lã seco. Ele botou lá fora, no orvalho. Como poderia o orvalho estar molhado e a lã seca, irmão Zé? Mas era a prova que ele queria. Quando ele chegou lá pela manhã, o que aconteceu? O orvalho estava todo molhado e a lã sequinha. E falou: é verdade, o Senhor me chamou mesmo. Falou: mas eu vou fazer mais uma prova. Ele queria convicção, irmão, para poder se entregar àquele grande chamado, aquela grande batalha. Então, falou: agora eu quero o novelo todo molhado e quero o orvalho seco.
Ele colocou lá. Quando ele chegou de manhã, que ele pegou o novelo de lã que apertou, saiu uma taça de água do novelo. Então aí, ele agora tem a convicção que ele tinha sido chamado por Deus Yahweh, e foi Deus Yahweh que chamou ele. Então ele saiu para a batalha e ganhou a batalha. Ele tinha 32 mil homens. E Deus Yahweh falou, é muito. Senão eles vão dizer que foi para a batalha e lutou com suas próprias forças. Mandou tirar os covardes, os medrosos. E no fim, quando passou aquele pente fino, só saiu quantos? Quantos saiu, irmã Deusa? Quantos saiu, irmão Zé? Quantos saiu, irmã? Quantos saiu, Marcelo? Não ouvi agora, porque agora eu tô... 300 homens, quando o pente fino passou. E ele foi para a peleja, para aquela grande batalha, lutar contra os seus inimigos, e ele ganhou a batalha. Então ele ganhou a batalha, irmãos, porque ele consultou a Deus Yahweh, se verdadeiramente era ele mesmo. Então nós temos que observar que não é qualquer visão que a gente vê, que a gente vai seguir ela. Se Constantino tivesse sabedoria, ele tivesse conhecimento verdadeiramente do Deus Yahweh, ele ia prestar atenção que visão era aquela. Agora, desde essa época que o cristianismo está desse jeito, e ninguém nunca mais trouxe o evangelho verdadeiro para pregar para as pessoas. Amém? Amém. Então é isso que nós temos que observar. De onde vem as visões que muitas das vezes as pessoas dizem que tem. Vamos ficar de pé. Ora, missionário. Oremos, maravilhoso, Eterno e soberano Yahweh dos exércitos, sou grato a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, por esse despertar nessa manhã de domingo, para reunir neste lugar como igreja, para poder aprender para examinar a Tua palavra, e te pedir que o Teu Espírito Santo nos dê uma inspiração maravilhosa, porque nós precisamos de conhecer as profundezas da Tua palavra, e somente o Teu Espírito Santo onde o nosso coração está a nós já foi revelado o Evangelho da água, do Espírito, do sangue e da ressurreição, que nós possamos entender que garante a sua vontade, a remissão dos que nossos a carnalidade pecados. caia por terra. Por isso nos ajuda que nós estejamos todos cheios do Teu Espírito, a compreender, a entender a Tua palavra, mais em uma nome de partícula Emanuel. do Evangelho da água, do Espírito, do sangue e da ressurreição. Por isso, Deus Yahweh, que eu te peço nesse momento, dá-me o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento, e abre o meu entendimento nas Escrituras, na inspiração gloriosa do Teu Espírito Santo. Permanece conosco, nos dê paz e alegria nesta manhã, e que todos os Teus filhos possam entrar na dimensão plena do Espírito Santo para compreender a Tua palavra, hoje e para sempre. Amém. Amados irmãos, nós hoje estamos com um subtema maravilhoso, que é Emanuel, o Messias, veio para fazer a vontade de Deus Yahweh. Esse é o tema que nós vamos estudar. E desde já eu peço a todos vocês que observem esse tema que está na página 263 da nossa lição, e observe esse tema maravilhoso que fala para nós de uma forma muito especial. E o que nós temos que entender nessa lição, irmão, nós temos que entender nessa lição o segredo da vitória. E nesse tema, somente aqui no tema, nós já temos o segredo da vitória. O segredo da vitória que nós estamos vendo aqui é que o Emanuel veio para fazer o quê? A vontade de Deus Yahweh. E se nós todos quisermos sermos vitoriosos, o que que nós temos que fazer? A vontade de Deus Yahweh. Seguir os passos de Emanuel. Viver como ele viveu. Andar como ele andou. E assim teremos a nossa vitória. Porque ele já deu a nossa vitória. Por obedecer, por fazer a vontade de Deus Yahweh. E a nossa lição, o texto bíblico que está alicerçada a lição, é o mesmo texto bíblico que nós estudamos na lição passada. Amém? Amém. No livro de aos Hebreus, capítulo 10,
nós vamos ler do 1 até o 10, porque nós não somos cristãos de um versículo aqui e de um versículo ali. Nós temos que entender o que a palavra está nos dizendo. E a palavra, ela tem o começo, ela tem o meio e ela tem o fim. E nós só vamos entender a vontade de Deus e Yahweh se nós comermos a palavra de uma forma especial. Amém? Amém. Então vamos, irmãos, ler as Escrituras Sagradas, né? Que diz assim, no livro aos Hebreus, no capítulo 10 e verso 1, os irmãos sabem que o versículo-chave é o verso 9. Amém? Amém. Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade. Jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após anos, aperfeiçoar os que se chegam para adorar. Se não fosse assim, não teria cessado de ser oferecidos, porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promoveram todos os anos uma recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bode remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e oferta pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus Yahweh. Havendo declarado, em primeiro lugar, sacrifícios, ofertas, holocausto e oferta pelo pecado, não quiseste, tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei. O 9. Então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim, ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. Amém? Amém. Quantos precisam de oração? Eu e minha casa também preciso de oração, ministério. Todos os seres humanos na face da terra, nossos parentes que moram longe, que moram perto. Orar pelas nações do mundo inteiro, para que eles possam abrir o coração para conhecer, né, o Evangelho da Água e do Espírito, que é o Evangelho que garante a remissão de todos os nossos pecados. Amém? Eterno e soberano Yahweh dos exércitos, eu sou grato a Ti por esta leitura maravilhosa que vai nos ensinar a fazer a Tua vontade. Por isso, Deus Yahweh, que Emmanuel disse que erra o homem não examinar as Escrituras, porque as Escrituras testificam dele e traz vida eterna. Se nós não reunir para examinar as Escrituras, nós não vamos conhecer e nem saber fazer a Tua vontade. Porque as Escrituras, inspiradas pelo Espírito Santo, nos ensina a fazer a Tua vontade, a acreditar que o Teu testemunho é maior que o testemunho dos homens. E o Teu testemunho é aquele que Tu deste do Teu Filho, que no Teu Filho nós temos o que? A vida eterna. Por isso, nos ajuda nesta manhã, nos dá a inspiração gloriosa do Teu Espírito Santo, para nós entender o que é o Evangelho da Água e do Espírito, e ensinar o povo a conhecer
essa verdade que cada vez mais aproxima os seres humanos da redenção, do resgate, da saída deste mundo para a tua glória, se assim acreditarmos e obedecermos os teus mandamentos. Permanece conosco, que o teu Espírito, que é professor por excelência, possa nos dar o ensino nesta manhã de uma forma especial. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, hoje e para sempre. Amém. Vamos louvar, irmãos. Então nós observamos, amados irmãos, a nossa lição. Hoje nós temos uma coisa aqui para ver se os irmãos conhecem e sabem. Os irmãos sabem o que é redenção? Você sabe o que é redenção? Redenção é limpar, é tirar, apagar. Observe. A senhora sabe o que é redenção, irmã Deusa? Redenção. Não sabe. O senhor sabe, irmão José? Não, os irmãos não precisa ter receio de falar, porque nós estamos onde? Na escola. Na escola. E na escola é assim. É para aprender. Josué, você sabe o que é redenção? Davi, perdoar. Você sabe, missionário? Redenção. Tanto aqui como aqui está a mesma coisa. Veja bem, vou mostrar uma coisa para vocês. Então vamos lá agora? Vamos saber o que é redenção. Observa. Olha a pergunta que nós temos aqui no tema. O tema é: Emanuel veio para fazer a vontade de Deus Yahweh. Aí tem uma pergunta aqui que vai falar sobre a redenção. Daí para frente a lição vai falar sobre redenção. Que fala assim: o que nós temos que fazer diante de Deus Yahweh? É uma pergunta. O que nós temos, que fazer diante de Deus Yahweh? A resposta vem: devemos crer na redenção de Deus Yahweh através de Emanuel, o Messias. Observa bem. Devemos crer na redenção. Eu faço uma comparação para vocês entenderem o que é redenção. Vai um grupo de soldados resolver uma causa.
em outra cidade. Quando chega lá, a cidade está tomada por adversários. E os soldados não podem fazer nada. Aí o que eles fazem? Eles comunicam para os seus superiores que enviaram eles para aquela missão. Olha, a situação aqui está difícil. Não falta nada para nós morrer. Vocês têm que nos tirar daqui. Então, imediatamente, aqueles que é superior a esses soldados que estão do outro lado, o que eles preparam logo para mandar para lá? O resgate. Não é o resgate? E aqueles soldados que estão lá sem poder sair, estão esperando o quê? O resgate chegar. Isso quer dizer a redenção. Redenção significa resgatar. Você está entendendo? Redenção significa resgatar, livrar daquele mal. Pensa na nossa situação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Yahweh. A exigência da lei diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. Tinha jeito. Então o que aconteceu? Deus Yahweh enviou a nossa redenção, o nosso resgate, para nos resgatar da morte e do inferno. E quem foi que veio fazer isso? Emmanuel. Então a palavra diz, devemos crer na redenção de Deus e Yahweh através de Emmanuel. Foi ele que nos resgatou pelo seu grande amor. Então agora os irmãos já sabem o que é redenção. Quando o irmão vê as escrituras falar sobre redenção, então você já sabe, é o resgate que vai chegar. Então nós observamos, para nós examinar alguns versículos bíblicos sobre a redenção. Nós temos vários versículos bíblicos que falam sobre a redenção. Aí o comentarista, usando aqui o livro de Hebreus, no capítulo 10 e o verso 9, que é a chave do nosso estudo, fala assim, ó, eis, aqui estou para fazer, ó Deus Yahweh, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Observa, a primeira aliança, os homens desobedeceram, sim ou não? E agora, está todos prestes a morrer. Então o que Emmanuel faz? Manda remover o primeiro. Por que o primeiro? O primeiro resgataria o homem? Não. A primeira aliança resgataria o homem do pecado? Não. Não. Então ele diz, ele manda agora remova o primeiro para estabelecer o segundo. Viu agora como muda? Por quê? A segunda aliança, ela foi criada para quê? Para resgatar o homem, para tirar o homem do perigo. E é isso que o ser humano tem que acreditar. Por quê? Nós não podemos ser santificados pela lei. Ninguém pode ser santificado pela lei. A lei nos dá o quê? O reconhecimento do pecado. A lei dá o reconhecimento da situação que nós estamos. A lei, ela faz isso. Mas o próprio Deus Yahweh viu a situação dos seres humanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Yahweh. Todos. E agora? Deus Yahweh olha toda a criação humana. Tudo, olha, de toda a criação que ele fez, o ser humano, para ele, foi o mais importante. Porque ele fez a imagem e a semelhança dele. Preste atenção nisso. E ele vê detonado do jeito que estava. Aí ele mostra o amor dele que excede todo entendimento, que ninguém compreende. Você já viu, irmã Deus, acho que irmã Deus já viu. Irmã Deus, você já presenciou casos que a pessoa é ruim, faz ruindade, só malvadeza com o povo. E de repente, aquela pessoa que faz a malvadeza, uma pessoa daquelas que ele maltratou, vem e faz o bem para ele. Aí quando ele entra em si, o que ele faz? Já viu esse tipo de cena? Mas rapaz, eu fiz tanto mal para você, por que tu tá fazendo bem para mim? Você já presenciou essa cena? Isso já aconteceu comigo. Preste bem atenção, a pessoa fez o mal, te massacrou, de repente você chega, faz um bem para aquela pessoa que tanto te maltratou, que ele mesmo fala, puxa, eu fui tão ruim com ele, e ele está me tratando bem. Então, por que você está fazendo isso comigo? Eu não te fiz tanto mal. Aquela pessoa que fazia o mal, entendeu a pessoa que ele tanto maltratou por fazer ele bem? Entendeu? Então, veja bem, na cabeça dele é impossível uma pessoa que
faz o mal e uma pessoa chega e trata ele bem. Para muitas pessoas não é impossível, mas por causa do amor que excede todo o entendimento, é que muitas pessoas não acreditam que é capaz de fazer o bem para quem maltrata ele. E por que as pessoas não entendem o amor de Deus Yahweh, irmã Deusa? Que é o amor que excede todo entendimento. O ser humano peca, recebe tudo de bom de Deus Yahweh. Deus Yahweh fez uma terra que produz tudo, pediu tudo direitinho para que obedecesse a ele. E agora, qual foi o mal que Deus Yahweh fez para ele? E ele só faz o mal para Deus Yahweh. Quando Deus Yahweh revela esse amor para resgatar, eles não acreditam. Porque é tão certo. O ser humano não acredita. Então, não é fácil entender o amor que excede o entendimento. É isso que nós temos que colocar na nossa cabeça. Muitas das vezes nós quebra a cabeça no evangelismo, mas eu não estou maltratando ninguém, eu só estou falando palavras boas, palavras que Deus e Yahweh mandou falar. Por que esse povo briga com a gente? Por que esse povo xinga a gente? É porque eles não entendem o amor que Deus e Yahweh tem, o amor que Deus e Yahweh tem para resgatá-los da morte e do inferno. Porque eles não acreditam nisso. Eles não acreditam no inferno, não acreditam na morte. Quando morreu, acabou. Por isso que eles lutam hoje para ter tudo, busca tudo que tem. Sabe o que eu já ouvi pessoas dizer? Que aqui na terra só lucra do que come e do que veste, das diversões, do que pode ter. E ele morre e não dava nada. Preste atenção nisso, e eles só buscam somente isso, somente as coisas materiais, as coisas terrenas. Quando vai falar sobre o pecado, sobre o inferno, sobre o julgamento que vai vir, sobre a destruição repentina que vai vir, você está louco, rapaz, está conversando, não quero ouvir isso de você não. Você vai falar para o bem dele. E ele não acredita. O ser humano não entende o amor que excede todo o entendimento. Eles acham impossível o perdão. E a coisa é tão séria que quando uma pessoa, irmão, acha o perdão impossível para a vida dele, preste bem atenção. Olha, eu não acredito nisso, não existe isso. Morreu, acabou. Só paga enquanto vive aqui, ó. A lei da semeadura funciona, tudo bem. O que faz aqui, paga aqui mesmo. E por que tem o julgamento e o juízo eterno, o final? Por quê? Não é só aqui. Quer dizer que se nós agirmos dessa forma, nós só somos cobrados aqui. Fez, depois acontece com você, depois acontece com a sua família, depois tu morre e aí acabou. Aí todo mundo vai ver que você era bonzinho, mas fulano era tão bom. Ele tinha um jeitinho assim meio, mas ele era tão bom, mas será que está tudo certo? E a descrença na palavra. E a descrença no Criador. E a honra que ele não deu ao Criador. Vai ser cobrado isso ou não? Com certeza. Não vai falhar, não. Vocês viram? Aí Deus Yahweh olha lá dos céus para o ser humano. Olha para o coração de todos os seres humanos e não vê um coração bom, todos perversos, todos pecaram, todos transgrediram as ordens dele. E segundo a lei, o salário do pecado é a morte. Todos agora tem que acontecer o quê? Morrer. Aí vem o amor dele. Mas eu não fiz um homem para o homem morrer. Aí no coração dele vem aquele amor de perdoar. Quer dizer, aí as pessoas vão e não entendem. Mas por que ele está me perdoando? Eu fiz tanta maldade, então ele reconhece que é mal. O ser humano reconhece que é mal. Reconhece ou não? Porque se eles não acreditam que poderia ter esse amor para perdoar eles, e tem uma coisa. Eles criam um Salvador que eles aceitam. E se falar que o pecado deles saiu, eles brigam. Que Salvador é esse? Que resgate foi esse? Se a pessoa diz que foi resgatado e depois diz que continua ainda no pecado, então não foi resgatado? Foi resgatado, Marcelo? Não, né? Não foi resgatado. Essas pessoas não receberam a redenção. Está na mão do inimigo, né? Está entendendo por quê? Se fala que tirou o pecado, observa bem, eles acham ruim, porque eles acham que o pecado não pode sair, não, que nada, todos, nós aceitou, mas não é assim não, o pecado está em nós, todo mundo peca. Ele julga as pessoas. É como a história da irmã da minha esposa, com a mãe pergunta para ela, você tem pecado? Claro que tem, todo mundo tem. Aí ela fala, não, pois eu não tenho não. Quem não tem pecado é Geraldo e Maria. Eles ensinam que não tem pecado. Presta atenção.
Mas se tirar o pecado da vida dela, ela endoida. O pecado está como algo de estimação na vida da pessoa, que ele não larga por nada. Ele prefere morrer com o pecado, mas não larga para adorar e agradar a Deus e Yahweh. Veja só, eles não entendem o amor que excede todo o entendimento, que veio para nos livrar do pecado, que é o amor de Deus e Yahweh. Observa bem. E eles entendem que foi tão cruel que não merece mais perdão e quer viver no pecado eternamente. Ou eu estou errado no meu pensamento? E quer as bênçãos, né? Além de viver no pecado, ainda quer ser abençoado. Mas as pessoas, irmão, não olham as escrituras, que conforme está traduzido no capítulo 2 de Gênesis, na criação lá, na segunda criação, observa bem, o casal desobedeceu a Deus e Yahweh. E por que Deus e Yahweh expulsou eles do jardim que ele havia construído? Porque lá tinha duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Se fosse para a pessoa pecar, viver no pecado e participar da árvore da vida, Deus e Yahweh tinha tirado ele de lá, irmã Deusa? Então quem peca, quem transgride, não tem direito de comer da árvore da vida. Então o ser humano tem que pensar que ele, cheio de pecado, ele está separado de Deus e Yahweh. E ele não participa e nem come, nem participa das bênçãos das Escrituras. Porque a prova está aí. Não foi eu que anotei e escrevi lá daquele jeito, não. Porque o homem e a mulher peca. Aí Deus e Yahweh falam, olha, eles agora são como nós, conhecem o bem e o mal. Então vão ter que expulsar ele do jardim, porque senão eles vão comer da árvore da vida e vão viver para sempre no pecado. Por isso, irmãos, eles foram tirados de lá para não participar, porque eles iam comer. Então, a pessoa pode comer o pecado e pode comer o que faz viver? Não! Ele tem que largar o pecado para se alimentar com a vida, e a vida está em Emmanuel, o Filho de Deus Yahweh, que veio trazer nossa redenção. Amém. Ou fica no pecado ou fica na vida. Você não entendeu agora? Então todo ser humano sabe e conhece os seus erros. E eles acham que são tão feios que é imperdoável, que não tem jeito. Por isso eles não acreditam na remissão dos pecados, não acreditam na ressurreição. Agora aqueles que acreditam sofrem na mão deles, porque eles são ruins e cruéis, porque o pecado está na vida deles. Eles se sentem menosprezados. Eles acham que quando nós confessamos pela fé, por causa da justiça, que não temos mais nenhum pecado, nós estamos querendo ser melhor do que eles. A cabeça deles são apagada. Eles andam entenebrecidos, separados de Deus e Yahweh. É isso que a palavra diz. E com avidez eles cometem toda sorte de impureza. Porque a impureza maior é a descrença na palavra. Porque quando acredita na palavra, a palavra queima a impureza. Aleluia. E ele recebe, é resgatado. Então nós observamos de forma especial, Deus não nos libertou pela lei, mas com a sua completa redenção. Deus Yahweh nos revelou com o seu amor e justiça. Amados, preste atenção. Eu vou mostrar uns exemplos para vocês de pessoas dentro das Escrituras Sagradas que só desejou sair da terra quando tivesse o sinal da redenção. Vocês lembram de alguns aí? Eles não queriam de formas alguma sair da terra. Eles não queriam morrer se eles não vissem o sinal da sua redenção. Para vocês verem aonde é que eu chego esses versículos você não vai encontrar na lição não. Pode olhar, olha. Só tem Hebreu 10, 12, 2 versículos para meditar, porque a lição é pequena. Mas dentro das Escrituras, como ele se trata aqui, devemos crer na redenção de Deus, Yahweh, através de Emmanuel. E o tema, Emmanuel veio para fazer a vontade de Deus Yahweh. E a vontade de Deus Yahweh era o quê? Dá a redenção, dá o resgate às pessoas que crescem nele e na palavra dele. É isso que nós temos que observar. Vamos lá no livro de Lucas, vamos observar Lucas. Observa bem, Lucas capítulo 2. Vai lá em Lucas capítulo 2 e vamos conhecer esses personagens que não queria sair, não queria morrer sem não visse o sinal da redenção, que é o sinal do resgate, né? 2:29.
O que é que está escrito? Observa bem. Nós encontramos aqui quem? O velho Simeão. Por quê? Se você lê a história de Simeão, observa bem, vocês vão ver. Aí você vai encontrar o quê? Olha só. Vê aqui do verso 30 vamos puxar mais para frente, vamos falar de dois personagens. Né? Deixa eu ver aqui, ó. O verso 25. Entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão. Olha aqui. Vamos ver a vida de Simeão. Ó, homem justo, que ele era o quê? Justo. Cria na justiça, Marcelo? Amém. Observa. E piedoso. E que almejava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Simeão aqui, ó. Viu aí que todas as pessoas que crêem em Deus Yahweh, na promessa dele, vê como ele é, a vida dele como é que é. Por isso que nós temos que ler as Escrituras. Observa bem, o Espírito Santo lhe havia revelado, olha só, meu Deus, mesmo naquela época, naquela situação que o judeu vivia, esse homem aqui recebia a revelação do Espírito Santo. Eu quero que vocês pensem nisso. Esse homem aqui era separado, era irrepreensível, obedecia os mandamentos de Deus Yahweh. Observa bem. E nós observamos que a palavra fala que ele era justo, piedoso e almejava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Quem está dando esse testemunho de Simeão? Mas era uma época tão difícil, irmão. Na época dele, viver dessa forma aqui, ó. Observa. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Messias, o Cristo de Deus Yahweh. Ô irmã Deusa, na época dele, não era difícil, porque o povo não acreditava. Observa. E ele teve essa visão, ele teve essa revelação, que não morreria sem ter a oportunidade de ver a sua redenção. E o que ele fez daí para frente? Quando ele recebeu essa revelação, o que ele fazia agora? Ele estava constantemente no templo. Observa, porque ele tinha uma promessa. Ele sabia como aconteceria as coisas. E ele sabia que um menino, quando nascia, ele tinha que ser apresentado no templo. Então ele estava no lugar certo ou errado? Certo. Ele sabia que era ali. Mesmo se o sacerdote, mesmo se o povo não tivesse na obediência, mas era o local que apresentava, aonde a pessoa seria conhecida. E ele teve um grande privilégio, irmão. Preste atenção. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo assim que os pais trouxeram o menino, Emanuel, para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei. Olha quem estava lá. Simeão tomou em seus braços. Quem apresentou ele? Que maravilha. Até o homem para apresentar o filho foi diferente. Não foi um homem qualquer, não foi o sacerdote daquela época, olha só, foi Simeão, viu, irmão? E louvou a Deus Yahweh, exclamando. Agora vem o versículo-chave. Ó soberano, como prometeste, pode agora despedir em paz o teu servo. Porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, o qual preparaste à vista de todos os povos. Agora, irmão, preste atenção. Nós pregamos que a nossa redenção, que o nosso resgate já veio. Emanuel cumpriu a justiça e recebeu toda a nossa culpa sobre ele, com a imposição de mão do último sumo sacerdote João Batista, representante de toda a humanidade. Ele já recebeu, ele não vem mais receber. Já resgatou. Já resgatou ou não? Já resgatou. E esse resgate só tem valor se eu acreditar que ele me resgatou. Aleluia. E eu agora tenho que esperar ele. Justo, obediente à palavra, humilde, observa bem, e nunca perder a esperança que ele virá descer do céu para me tirar desse mundo. Eu tenho que viver igual Simeão ou não? Constantemente esperando e não perder a esperança da redenção, do nosso resgate para nos tirar desse mundo e nos levar para a glória dele. Ele disse, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então eu tenho que viver
com esse pensamento. Agora, para mim viver com esse pensamento, eu posso estar envolvido na injustiça, eu posso estar envolvido no pecado, eu posso querer o pecado em cima de mim, porque se eu confessar que tenho pecado, jamais eu chegarei lá. Então, se eu confesso que tenho pecado, eu não acredito na redenção, eu não tenho a fé que Simeão teve em obedecer a palavra até chegar o dia de receber o privilégio de ir para o templo dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, dentro dele, dirigiu ele para o templo, para ele mesmo receber e apresentar quem? O nosso Messias. Por que as pessoas esquecem de Simeão? Não lembra de Simeão? Não toma as... Peraí, vocês querem ver uma coisa? A lição não está na mão de cada um de vocês? Vou perguntar aqui e colocar um será. Será que se eu chamasse Marcelo para dar o início dessa lição, será que Marcelo teria essa visão que eu estou tendo nessa lição, que eu tirei dessa lição, para apontar Simeão como o homem principal, que esperou até o fim, que não quis morrer se não tivesse a confirmação do que o Espírito Santo desse a ele? Será que Marcelo ia trazer esse versículo para nós ler? Hoje não. Então, e porque eu achei, lendo a lição, meditando um pouco na lição, eu vi Simeão dentro desse padrão do que nós temos que fazer. E lembrei dele aqui para nós colocar a nossa vida em ordem. Por quê? Porque o Espírito Santo me fez eu lembrar do que eu já tinha lido. Não foi isso que João escreveu? O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará. Vocês não vão precisar de aprender nada com ninguém, porque ele vos lembrará do que eu tenho dito. E quando é que Deus Yahweh, Emmanuel, nos lembra do que ele falou? É porque ele vê nós examinar as Escrituras e ele faz nós lembrar. Então veja bem, se o Espírito Santo me fez eu lembrar dessa passagem bíblica, o Espírito Santo também vai me lembrar que eu não posso mais pecar, que eu não posso mais ter pecado. Vai ou não vai? Correto. Não vai, irmão José? Vai. Aí, veja bem, eu vou considerar, e vocês vão ter agora uma luz de observar se o Espírito Santo está em mim ou não. Preste bem atenção. Antes de, quando nós começamos logo, eu tive que dar uma pausa para dar um ensino a Davi e Josué. Alguém pode falar, mas esse homem desse jeito está com o Espírito Santo? Se eu não tivesse com o Espírito Santo, ou se eu tivesse maltratado ele, o Espírito Santo me revelaria essas palavras que eu estou falando para vocês? Então eu estou convicto e correto, que a minha consciência está perfeita, e eu estou ensinando o que é certo, porque eu quero conduzir todos para os céus. Por isso que muitas das vezes, irmã Deusa, a senhora foi incompreendida com seus filhos. Irmão Zé, muitas das vezes, ou é incompreendido pelos seus filhos, ou por qualquer pessoa, porque eles não querem entender a realidade, a verdade. Até hoje não entenderam ainda não. Não entenderam, tá vendo lá? Vocês estão entendendo? A senhora foi ruim? A senhora quis o mal para eles? Não, nem quero. Então aí é a parte importante que eu quero passar para vocês. Se eu estivesse fora, desagradando a Deus e a ele nas minhas palavras, eu não tinha inspiração para trazer o ensino para vocês. Então, e aí é a prova que o Espírito Santo está na minha vida. E eles têm que reconhecer que esse ensino que eu estou passando para vocês, não é que eu gosto de vocês mais do que a eles, que eles também estão participando, e a mesma fé que vocês têm, eles têm que ter. A mesma minha fé, eles têm que ter. O sincronismo tem que estar entre nós. Sim ou não, Marcelo? Correto. Então, amados irmãos, olha que coisa linda nós temos nas nossas mãos, irmão Zé, que a gente tem que lembrar disso. Eu tenho que ser como Simeão. Eu já nasci de novo, eu já não tenho mais pecado pela fé. E eu tenho convicção que eu estou esperando agora completar a minha redenção, porque eu não sou como ele é. Mas quando ele vir, eu serei. Completa. Agora, quem foi a outra pessoa? Vamos ver a outra pessoa? Vê no 38, né? Vê no 38, olha só, no 36, para ficar melhor, observa, estava também presente a profetisa Ana. Quem era a outra pessoa? Ana. Que teve o privilégio também, filha de Fanuel, da tribo de Assé, era uma senhora de idade avançada, tinha vivido com seu marido durante 7 anos, né? Depois de se casar. E desde então permaneceu viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo. Adorava a Deus Yahweh, jejuando e orando de dia
e noite. Havendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus Yahweh e proclamava acerca do bebê, Emanuel, para todos os que anelavam pela redenção de Jerusalém. Aleluia! Tá vendo, meu Deus? Os dois foram privilegiados. Por que as pessoas não colocam essas palavras bíblicas nos seus estudos? Para poder renovar a esperança e a fé de cada um. O que eu estou fazendo aqui? Renovando a fé e a esperança de vocês, minha, com o quê? Com a própria palavra de Deus Yahweh. Então é isso que nós temos que fazer, a vontade de Deus Yahweh, irmão. Não é só Emanuel que veio para fazer a vontade de Deus Yahweh, não. Todos nós que aceitar a Emanuel e crer que ele tirou nossos pecados, nos resgatou, deu-nos a redenção de tirar o nosso pecado, quer dizer que nós temos que agora procurar fazer a vontade de Deus Yahweh. Foi o que Ana e o que Simeão fez durante toda a vida deles, foi buscar a vontade do Pai Celestial. E eles não queriam morrer enquanto não visse o sinal da redenção. E eles viram o sinal da redenção, tanto deles como de Israel. Nós temos uma parte nesse direito, né? Vocês estão entendendo? É por isso que vocês estão aqui nessa manhã. Eu estou aqui nessa manhã, é para nós cada vez mais se edificar, renovar as nossas vidas na presença de Deus Yahweh. E é isso que Ele quer que nós façamos. Que lá fora, que ninguém queira, que sua família não queira, mas que tu não desista. Aleluia. Porque vai chegar o momento que você vai sair do túmulo e se você estiver vivo, você vai ser transformado no corpo glorioso para encontrar com Ele. Aí completa a sua redenção. Amém. Vocês viram? Muitas das vezes eu poderia deixar de mão. Vou deixar tudo de mão, vou deixar... Mas se eu fizer isso, eu não vou ter esse amor que excede o entendimento. O diabo quer que eu não tenha esse amor, irmão Deus. O diabo quer que vocês não tenham esse amor. Vocês estão entendendo? Mas nós não podemos perder esse amor. Porque nós temos que ter esse amor como Emanuel teve pelo semelhante. E principalmente a tua família. Porque se eu não provar que eu honro a minha família, qual família lá fora vai acreditar em mim? Nenhuma. Então, para mim provar que eu amo a minha família, eu tenho que ensinar para eles a verdade. E se a verdade é para eles ler as escrituras, então enquanto eu viver com eles, eles vão ouvir da minha boca. Porque eles têm que estudar, eles têm que examinar as escrituras para conhecer o Criador, porque senão eles vão crer em qualquer visão por aí. Porque os crentes religiosos, pentecostais, eles acreditam em qualquer visão. Acredita em tudo. Eles acreditam em tudo, por quê? Porque eles não têm conhecimento da verdade. A revelação das escrituras eles não acreditam. Porque ele não lê também, né? Porque não lê, não é exortado, não ensinaram eles a ler as escrituras. Se eles virem, ele senta aqui e acha lindo o que você está pregando. Justo. Aí ele lê, não. Vocês estão entendendo? Então é isso que nós temos que observar. Então veja bem, veja Lucas, vamos ver 21, do 25. Nós temos que trazer as escrituras para que as pessoas se renovem cada dia e busca a justiça de Deus Yahweh sem parar. A justiça de Deus Yahweh, viu, meu Deus? A justiça de Deus Yahweh não é como a cesta básica, não. Por quê? As pessoas recebem a cesta básica e não se alegram? Aí eles comem ela numa semana e na outra semana eles estão alegres? Então não. Porque acabou. É. A justiça de Deus Yahweh, enquanto tu permanecer com ele, ela não acaba na tua vida, ela permanece. Ou acaba se a pessoa deixar. Isso, né? Vamos ver 21, do 25. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão desesperadas. Olha aqui, as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Muitas pessoas desmaiarão de horror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Então se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e potentosa glória. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir,
exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Preste atenção nisso. Irmão José, se eu e o senhor não tiver atento nas escrituras, na hora que esses sinais começar a acontecer, como nós vamos ficar? Abalado, apavorado, mas quem vai ficar abalados e apavorados são aqueles que não conhecem as escrituras, não conhecem a palavra. Mas todos aqueles que está firme na justiça, a palavra diz, sendo assim, esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção, o nosso resgate de sair da terra. Está dizendo para você não se apavorar com as coisas que estão acontecendo. Faça igual Emanuel. Ele veio para fazer a vontade de Deus Yahweh. Ele não já fez a vontade de Deus Yahweh? A vontade de Deus Yahweh era o quê? O cumprimento da justiça. Era o homem ter uma oportunidade para viver livre do pecado. E Emanuel não obedeceu até o fim, ao ponto que o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, e o Pai se alegrou porque a justiça foi cumprida e disse, esse é o meu filho amado em quem tanto eu me agrado. E como é que Deus Yahweh vai agradar de você, Marcelo? Se você observar as escrituras e acreditar nele. É assim que ele vai agradar de você. Observa bem, viu que o verso-chave da nossa lição é o 28? Até chegar ao 28, né, o começo do 25, 26, 20, 27, está mostrando os sinais que vai acontecer, né? E diz mais ainda, você que crê na justiça, quando você começar a perceber e ver esses sinais, ele está mandando aqui você se alegrar. É ou não é? Aqui, ó. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, ó, exultai, alegrai-vos. Exultar é alegrar. Exultai-vos e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Presta atenção. Um desespero no mundo. Começa tudo a acontecer, esses sinais. Marcelo está lá em Pinheiro trabalhando, irmã Deusa está na casa dela resolvendo seus compromissos, irmão Zé está lá no trabalho. Observa bem, cada um está no afazer. Aí nós começamos a ficar alegre. O povo, olha, esses caras estão tirando a gente. É ou não é? Oxe, a gente está tudo apavorado aí, como é que eles ficam ali? Não, a minha redenção está chegando, rapaz. Meu mestre está vindo me buscar. E nós não podemos esquecer dessas coisas, irmão. Nós não podemos esquecer dessas coisas. Nós temos que ficar meditando nisso. Agora tem gente que ouve aqui, ó. Entra aqui, sai aqui. Parece que o ouvido é furado. É oco. Porque o diabo não quer que as pessoas entendam isso que eu estou dizendo. Não tem desejo, o ser humano não tem esse desejo de ter. Por isso que a gente tem que pensar na nossa família hoje, não naquele dia. Você está entendendo? Essa luta que eu tenho com eles é para isso. Ele já vai resgatar. É tarde demais. É tarde demais. Vão estar apavorados com medo. E a gente vai estar aí cantando. Porque está dizendo aqui nas Não escrituras. tem nem tempo mais. A lição está nos dizendo isso, irmão. A lição está nos dizendo isso. É verdade. O Genivaldo, meu cunhado, ele chegou e falou para mim que um irmão falou para ele que a Bíblia dele estava incompleta, porque ele leu no livro de Romanos aquele versículo que fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, o Emanuel, certo? A escritura de João Ferreira de Almeida, o tradutor, completou o verso 4 da mesma lição junto com o verso 1. E o verso 4 é que conclui. Vamos lá no livro de Romanos para vocês verem. A falta de entendimento, Romano 8, a falta de entendimento, porque isso é bom para eu ensinar vocês. Esses acontecimentos, eu tenho que estar muito ligado para ensinar vocês, né? E para que vocês não sejam enganados por essas pessoas que não têm compreensão. Então vocês observam bem, a palavra diz assim, capítulo 8 e verso 1, irmã Deus, está aí, ó, no livro de Romanos, na tradução revista e corrigida, que é a tradução de João Ferreira de Almeida, o alterou esse versículo aqui com o verso 4. Você só lê esse versículo porque ele completou o verso 4 aqui, então eles não precisam de ler mais a leitura. Mas no original, você olha aqui, ó,
Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, o Emanuel. Aqui é o original. E ele lê diferente. Eles acrescentam o verso 4, Ele vai lá pro que não precisa. Ele vai o 4, né? Não, mas eles acrescentam no próprio versículo, já tem no versículo. Portanto, Já agora, fica ele lá no altar. O tradutor alterou com o verso 4 para já ler esse versículo. Lendo esse verso 1 alterado com o verso 4, eles não lêem mais o resto da leitura, só fica nisso aí. Só no Aí eles querem dizer que aceitou, e por aceitar Jesus, aí não tem mais condenação para eles. Aí veja bem, nós temos que observar o que o apóstolo quis dizer. Quando ele chega no verso 2, ele fala assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Emanuel te livrou da lei do pecado e da morte. Ele está explicando por que não tem mais condenação. A resposta está aqui agora. Ó. No 2, né? É agora no 3. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus Yahweh o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do ser humano, pecador, como a oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Veja bem, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Então ele explica a causa. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja, pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então veja bem, o camarada chegou e disse para o pastor dele que a Bíblia do meu cunhado era falsa. Falso é ele. E falso é ele que não tem conhecimento e não conhece e nem sabe, está enganado pela mente dos seus pastores, que foi Paulo que escreveu a carta ao Romano. Paulo escreveu a primeira carta inspirada pelo Espírito Santo. Depois os tradutores veio e traduziu do jeito que quiseram. E essa escritura que nós temos aqui é a mais aproximada aos originais, que não existe mais. Vocês estão entendendo? Então aqui é a forma que está correta. Paulo primeiro ele fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Paulo não se apressa em ensinar e vai explicar por que não tem mais nenhuma condenação. E ele explica porque a lei do Espírito da vida em Cristo Emanuel te livrou da lei do pecado e da morte. A redenção já chegou e ele nos livrou. Agora cá embaixo no 4 ele explica para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, não que andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. O dele é completo. Aqui, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse versículo, porque ele me emendou junto, está onde? Está repetido lá embaixo. Então, é por isso que o dele, que aqui, Adulterar o verso 1 com o verso o 4. reino da gente está no 8, capítulo 1 e no verso 4. Dá a resposta. A resposta. Agora, ele sabe por quanto não há nenhuma condenação? Ele queria. Hein? Eles leem isso, não há nenhuma condenação. Agora ele sabe por quê? Não. Sabe não. Por que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Emanuel te livrou da lei do pecado e da morte. É por isso. Mas ele não sabe. Mas não sabe porque só fica na adulteração. É. Lê o verso 1 e o 4 junto e não precisa mais de ler a leitura, que é onde tem a explicação e o ensinamento. Por isso que ele disse que está faltando um pedaço. Parece que ele não sabe, não Então, quando um crente desse, raquítico, mundano, destituído da glória de Deus, Yahweh, falar que você está errado, explique para ele. E pergunta para ele por que não há mais condenação. Ele já apressou e só fica no verso 8:1. Não sai mais dali. Não sabe por que não há condenação.
Eles acham porque anda segundo o Espírito. Não, não é por isso. É porque a lei do Espírito da vida em Cristo, o Emanuel, te livrou da lei do pecado e da morte. É por isso, irmão, que eles não procuram estudar, eles não olham as manipulações de tradução que tem. Porque as primeiras cópias foi dado e revelado aos profetas e aos apóstolos. Depois os homens acharam que Deus ia eu e os apóstolos errou, aí escreveu de outra forma para enganar a cabeça desses que não examinam as escrituras, e eles seguem cada um pensamento um do outro. Mas eu aqui ensino a verdade para vocês. Amém. Para vocês entenderem direitinho. Observa bem. Nós já falamos de Romanos 3 e 24? Não, vamos ver Romanos 3 e 24. Eu estou provando para vocês a redenção sobre as nossas vidas. E nós temos que ser como Simeão e Ana, né? 3 e 24. Observa, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Emanuel. Mediante o que? O resgate. Crendo nele, que ele nos resgatou da morte e do inferno. É por isso que pela fé, por causa da justiça que ele cumpriu recebendo os nossos pecados, que a nossa redenção chegou a nós e tirou o pecado de nós. E nós temos que acreditar que ele fez isso, porque se não acreditar, o pecado permanece. Porque um evangelho que não contém a justiça é falso. Observou bem? O evangelho que não contém a justiça, que é esse que eles pregam, que quando eles vai, você fala que não tem pecado. Não, todo mundo tem, todo mundo peca. Ele condena ele e condena o povo inteiro. É o evangelho sem justiça. Ele não crê na justiça e quer tirar a justiça de você. Por isso que eles não entendem a pregação do evangelho. Agora, 1 Coríntios 1:30. Eu quero é Bíblia para os irmãos. Os irmãos têm que conhecer Bíblia e ler Bíblia, examinar as escrituras. Eu já li toda essa passagem bíblica e veja no verso 30. Portanto, vós sois dele, em Cristo Emanuel, o qual se tornou para nós a sabedoria da parte de Deus e Yahweh, justiça e santificação e redenção. Aí no 31 ele fala, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Emanuel. Amém? Amém? Então aí está, irmão. Nós temos que obedecer e crer. E sair totalmente da injustiça e ficar alicerçado na justiça. Porque quando você está alicerçado na justiça, o que acontecer, você se alegra. Porque você sabe que a sua redenção se aproxima. Os irmãos entenderam agora? Então, veja bem. Redenção significa resgate. Nós teríamos ainda, se os irmãos quiserem, Efésios 1:7, que mostra lá que é nele que nós temos a nossa redenção. Observa bem. Nele temos a redenção, Efésios 1:7. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo sangue segundo a riqueza da sua graça. Estamos livres do pecado ou não? Sim. Se você dizer que aceitou o Salvador e confessar que tem pecado, você está desmentindo ele nessa palavra, não está? Verdade. Ó, nele temos a redenção, o perdão dos pecados, pelo sangue. O que é o perdão dos pecados? É o pecado sair todinho, irmão. E se você dizer que aceitou um Salvador e dizer que tem pecado, você está chamando teu Salvador de mentiroso. Você viu a semana passada que eu falei para os irmãos que não me desconsidere, porque quem me fez eu descrer nesse Jesus mitológico foi os próprios crentes da Assembleia de Deus, os pentecostais. Por que eles fez eu descrer nele? Porque eles aceitou Jesus como eles pregam e eles mesmo confessam que tem pecado. Então, eu olhando para as Escrituras, então eu vi aqui pela revelação do Espírito que eles estão errados. E que esse Jesus deles não me serve. É uma farsa, é uma, como se diz assim, como é que a gente pode dizer? É uma máscara. Porque ele fala que Jesus veio tirar o pecado. E eles aceitam esse Jesus e continuam no pecado. Então serve para vocês? Para mim não. Então vai servir para mim um que me livrou do pecado. Aleluia. E quem me livrou do pecado foi Emanuel, segundo Isaías. Observa, nele temos a redenção. Nele quem? Em Emanuel nós temos a redenção.
E tem mais o que? O perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Então, eu posso confessar para o mundo inteiro que não tenho mais pecado pela fé na justiça, porque Emmanuel veio fazer isso por mim. E eu creio nele. Se eu descrer, eu chamo ele de mentiroso. É verdade. Agora eu quero ver quem bate em mim, quem diz que eu estou errado, porque errado é quem diz que aceitou um Salvador e continua no pecado. Esse Salvador não teve condição de tirar o pecado dele. É um Salvador falso. É um Salvador falso. Eu não quero. Eu quero o verdadeiro. Vocês me entenderam, amados? É essa fé que você tem que ter. Você tem a redenção. Nele nós temos a redenção. Você compreendeu, Marcelo? Amém. Amém. A palavra está dizendo para nós, irmão, sobre isso. Vamos ver Efésios 1:12. Olha aqui, ó. Eu vou começar do 11 para vocês verem. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade. Observa bem que coisa linda. Com o objetivo de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele igualmente vos tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E nele também crido foste selado com o Espírito Santo, da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus Yahweh, para o louvor da sua glória. E aí agora? Amém. E aí agora? Mas nós temos que ficar firme nessa palavra. Agora, aceitar um Salvador mitológico, que colocaram o nome de Jesus. Dizer que vive com esse Jesus dá comida boa, dá carro, dá prata, dá ouro, mas deixar minha alma perecer no inferno, mal te vê. Eu perco a prata, eu perco o ouro, eu perco toda a bonança da terra, mas a minha alma está com a redenção nele de uma forma especial. Eu creio nele, Emmanuel, o Messias, eu creio nele, porque ele não deixa dúvida no coração. Temos que crer mesmo. Vocês me entenderam agora, amados? E se a palavra diz que eu tenho que ser diferente, então até o nome do meu Criador, do meu Salvador é diferente. Eles têm Deus que eles não sabem quem é, eles têm um Salvador chamado Jesus. Eu tenho o Deus verdadeiro, que é o Deus Yahweh, e tenho o meu Salvador, que é Emmanuel, o Messias, que me resgatou do pecado e me livrou da morte e do inferno. Então eu digo com convicção e fé, através da justiça de Deus Yahweh, eu não tenho mais pecado, porque eu creio num Salvador que me tirou o pecado. Para tudo sempre. E o testemunho do Pai dele é maior que o testemunho de todos os homens. Eu fecho nisso aí. O testemunho de Deus Yahweh é maior que o testemunho dos homens. Está lá escrito também na palavra. Em 1 João, capítulo 5 e verso 9. Leia que você vai ter cada vez mais a fé fortalecida. E se tu não acreditar no testemunho de Deus Yahweh, tu faz Deus Yahweh de mentiroso e blasfema contra ele, vai ser lançado no inferno. A ira de Deus é acumulada sobre a sua vida para o dia do juízo. Então, amados irmãos, é isso que... irmãos, vou fechar ainda, tem mais um ainda. Observa, Efésios 4:30. Observa, fechou aqui. Efésios 4:30 vai fechar o que eu estou falando para vocês. Vocês têm que acreditar nisso aqui, não entristeçai o Espírito Santo de Deus Yahweh, com o qual foste selado para o dia da redenção. Observa que coisa linda e maravilhosa. Presta atenção nisso. Então, meus amados irmãos, veja bem, como é gostoso entender as Escrituras Sagradas, né? Como é bom entender. Então, irmãos, nós vamos ficar ainda aqui na mesma página e no mesmo tema. Hoje nós demos somente a abertura do tema. E hoje deu para vocês observar, nesse primeiro pontinho da nossa lição, o que nós estudamos, né? E para nós concluir,
nós observamos, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Emanuel, o Cristo, uma vez por todas. Foi nessa vontade. Nós não estamos na vontade humana, nós estamos na vontade de Deus Yahweh. Teve alguém que teve dúvida? Está certinho. Tudo certo. Nós temos que permanecer da mesma forma de Simeão. E de quem mais? E da profetisa Ana, que esperou até chegar o dia deles contemplar a redenção deles. Porque senão não fica permanecendo, tudo que fizemos fica perdido. Fica perdido. Então, amados, olha, eu coloquei na mente de vocês que vocês têm que ler as Escrituras, examinar as Escrituras pelo Espírito. Os irmãos lembram que muitas das vezes eu falo assim, examina as Escrituras pelo Espírito. E muitas pessoas não entendem não, porque eu vejo do mesmo jeito. Lê, mas não entende nada. Aí eu mostro para vocês como é que é examinar pelo Espírito. É você pegar uma lição com 2 versículos e nela você encaixar os versículos. Outra coisa que o herege falou para meu cunhado, que os livros do pastor João é bom, mas é um versículo, não tem muito versículo. Eu falei, manda ele vasculhar as escrituras, ele lê e ele quer mastigado, é? Porque todo herege é assim, irmão. Ele quer tudo mastigadinho, ele só quer crer na cabeça dos outros. Vai buscar. Eu não busco aqui para vocês, ensino vocês a buscar. Esses versículos que eu estou lendo aqui, que eu passei para vocês, eu não vou dizer que vocês nunca leram, vocês já leram, mas não entendeu. Nunca passou na cabeça de vocês o significado deles e o que o apóstolo quer ensinar. Mas a partir de hoje vocês já estão sabendo. E eu vou ler a lição, eu vou ler aqui a mente do autor, e eu lendo a mente do autor, como a mente dele está em sincronismo com o Espírito, aí eu entro em sincronismo com o Espírito que inspirou ele e passo agora vendo as Escrituras Sagradas, porque eu examinei ela e sei aonde está. Aí eu vou mostrar que ele está falando a verdade. Eu não vou levantar contra ele. Entendeu? Eu afirmo e digo para qualquer um, se pegar esse livro aqui, ó, que eu estou lendo hoje, Retorno ao Evangelho da Água e do Espírito, você vai chegar na conclusão que eu estou chegando, e na verdade das Escrituras. Porque não tem nada em contradição. Amém? Posso bater o martelo? Que Deus e Yahweh vos abençoe. E que o Espírito Santo vos dê a consolação. Que o Espírito Santo conserve vocês nessa fé, crendo no Evangelho da água, do Espírito, do sangue e da ressurreição. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. A missionária estará agradecendo por esse estudo e nós vamos continuar para o próximo domingo de uma forma maravilhosa. Ora, missionária. Oremos. Maravilhoso e Eterno e soberano Yahweh dos exércitos, sou grato a Ti por essa escola bíblica, maravilhosa, por esta lição, pela revelação do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos deu nesta manhã de entender de uma forma especial, a ser obediente, crer na Tua justiça e sempre esperar na nossa redenção, que cada vez mais se aproxima. Pai amado, abre a mente dos Teus filhos, para que todos possam compreender o Evangelho da água, do Espírito, do sangue e da ressurreição, que é o Evangelho que garante a remissão de todos os nossos pecados. Leve teus filhos em paz para os seus lares. Dê uma tarde maravilhosa. Nos dá uma manhã maravilhosa. E que logo mais à noite todos estejam aqui no culto da família para te agradecer pelos benefícios que o Senhor tem feito por nós. Te agradeço por tudo, em nome de Emanuel, teu Filho amado, aquele que vive, que reina para todo sempre. Amém. A bênção apostólica, que a graça de Emanuel, o amor de Deus e Yahweh, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para sempre. Todos dizem amém. Terminado no nome de Emanuel.